Agora é plantão de dúvidas sobre plano de saúde. Você é nosso convidado. Envie sua pergunta no @GazetaMulheres. Doutor Elton está conosco. Seja bem-vindo, doutor. Prazer estar aqui com você novamente. Prazer é nosso. Doutor, eu acho que a pergunta que todo mundo se faz quando a gente pensa num plano de saúde é: o plano de saúde pode se recusar a me aceitar se eu for idoso, se eu já tiver uma doença pré-existente? Isso é legal ou não? Isso é ilegal, mas a gente sabe que acontece bastante no Brasil, né? Os idosos reclamam que não conseguem entrar nos contratos de planos de saúde porque agora as operadoras só querem vender planos empresariais. E isso faz com que eles acreditem, as operadoras acreditam que podem dificultar, mas não podem, tá? A lei dos planos de saúde, Pamela, é muito clara. Ela diz o seguinte, que em razão da idade ou de ser portador de uma doença, ninguém pode ser impedido de contratar. Vamos conversar detalhadamente sobre isso para que você saiba o que você pode e não pode fazer. Então, primeira pergunta na tela para o doutor Elton. A pergunta da Maria Cristina, muito obrigada. Meu marido precisou fazer uma cirurgia robótica que o plano de saúde não cobre. Há chance de reembolso, doutor? Pergunta maravilhosa. Tem chance de reembolso, sim. Inclusive, com a decisão do STF que saiu semana passada, existe mais chance ainda agora de conseguir isso. Por quê? Porque a gente sabe que a cirurgia robótica, nesses casos, por exemplo, elas têm uma grande vantagem. Muitas vezes menor risco para o paciente, muitas vezes mais benefícios, melhora a recuperação. Então, a regra agora é o seguinte, não havendo um outro tratamento tão eficaz e seguro dentro da regra da ANS, a operadora deve pagar. Então, nesse caso, o que é recomendado? É recomendado, claro, que ela solicite o reembolso para a operadora, obtenha a recusa e, se a operadora insistir nessa recusa, aí procurar ajuda jurídica. Mas não é um trâmite simples e pode ser demorado muitas vezes. Pode ser nesse caso que ela já pagou, por exemplo, porque como ela já pagou, mesmo que ela tenha que procurar a justiça, nesse caso seria uma ação de reembolso e pode levar mais tempo. O que é recomendado? É recomendado que quando você não pagou, mas está diante de uma situação grave e não quer pagar, você busque uma ajuda jurídica para entender o seguinte: será que no seu caso cabe uma liminar? Cabe uma decisão provisória determinando cobertura do tratamento? Pode ser que caiba e isso pode encurtar o caminho. Que aí é uma ação emergencial. Emergencial. Que acontece mais rápido. Perfeito. Pode ser mais rápido porque pode liberar o tratamento sem que você gaste com isso. Isso é uma liminar. Próxima pergunta da Antônia Dório. Eu pago caro no meu plano de saúde, queria trocar de contrato, mas ninguém me aceita. O que ela pode fazer? Ela tem 69 anos. Perfeito. A gente tem que entender aqui o seguinte: 3 possibilidades que ela teria para a gente poder resolver isso. A primeira e a mais fácil delas, vamos dizer assim, é portabilidade do contrato de plano de saúde. O que é portabilidade? Gente, sabe quando eu faço portabilidade da minha telefonia, que eu levo o número da operadora X para Y? Na portabilidade do plano de saúde é a mesma coisa. Eu troco de operadora levando comigo o quê? As carências. E aqui, por exemplo, ela pode eventualmente estar preocupada, Antônia, do quê? Dona Antônia pode estar preocupada porque ela tem uma doença pré-existente. Ah, eu tenho 69 anos. Nada disso é impeditivo para fazer portabilidade. Esse é um caminho. A depender do contrato que ela possui, a gente poderia discutir outras opções com a Dona Antônia. A gente poderia falar, será que cabe a revisão dos reajustes abusivos que ela pode ter sofrido? Ou será que cabe um downgrade? Ou seja, eu tenho um plano ouro, e agora eu vou para o prata, eu vou para o bronze. Também seria uma possibilidade, tá? Mas portabilidade todo mundo precisa guardar, porque esse direito é pouco divulgado e todo mundo tem. Então eu posso sair do meu plano atual e mudar para um outro plano. Se eu não tiver carência nesse plano atual, eu vou entrar nesse novo plano também sem carência. Também sem carência, perfeito. Mesmo que eu tenha doença pré-existente, gente, não tem nenhum problema. Isso é lei. É lei, tá na regra da ANS. Próxima pergunta é da Regiane Lopes. Quem foi demitido pode continuar no plano de saúde pagando a parte? E como que funciona isso? Ótima pergunta, Regiane. Maravilha. Regiane, é o seguinte, foi demitido, se você contribuiu com o pagamento da mensalidade, se era descontado do seu holerite R$1 que fosse, não importa o valor, vai ter direito de continuar nesse contrato por até 24 meses, tá? Agora, Elton, não. Nesse caso, eu não contribuía, por exemplo. O que eu faço nessa hora? De novo, Pamela, portabilidade. As pessoas precisam entender que dá para trocar de plano de saúde hoje, levando consigo as carências, sem cumprir, via portabilidade, tá? Então, assim, é uma possibilidade. Se contribuía, então, resumindo, pode levar consigo o plano por até 24 meses. Não contribuía, não pode perder as carências, tem que fazer portabilidade, tá? E aí, tem formas de fazer isso. E caso eu opte por manter esse plano por 24 meses, a Regiane vai pagar o valor que a empresa pagava? Ela vai somar... Não tem
reajuste. Não tem reajuste. Ela vai ter o seguinte, basicamente, ela vai ter o R$1 que era descontado dela, por exemplo, mais o que a empresa pagava. É a soma das duas coisas, tá? É objetivo. Não pode ser um valor inventado, não pode ser um valor diferente disso. É objetivo. E depois que acabar esse tempo que a Regiane tem direito, por exemplo, ela ainda pode depois fazer o quê? Portabilidade. Ela também vai ter esse direito. Caminhar sem carência. Normal. Próxima pergunta, da Sueli Moderno. Quais planos de saúde cobrem home care? E tem como identificar isso facilmente? Tem, Sueli, tem como a gente identificar isso facilmente, por quê? Um plano de saúde que cobre home care, o que é home care primeiro, né? Home care é basicamente a internação daquela pessoa em seu domicílio de acordo com a prescrição médica. Primeira grande questão, só tem direito a isso quem o médico prescrever. E ele tem que prescrever justificando tecnicamente, explicando, olha, precisa ser internado em casa, porque ou é desnecessária a internação hospitalar, é mais caro, enfim, o médico vai decidir as razões pela qual. E ele vai decidir também o quê? Quais são os tratamentos que a pessoa precisa em casa. Fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem, o que a pessoa precisa. Quem tem direito a isso? Basicamente, todo mundo que tem direito à internação num hospital deve ter direito de home care. Ah, mas o meu contrato está dizendo que não tem direito. Gente, não tem contrato que vá dizer para você que você tem direito ao home care. Primeira grande questão. Beleza? Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a operadora tenta fazer o que sempre? Ela tenta, na verdade, enxugar o direito e falar, opa, vou tentar me eximir de cobrir. Mas acontece que não existe nenhum contrato que possa contrariar uma lei. Sempre que um contrato contraria a lei, vale a lei e não vale o contrato, entende? Entendo. Então nenhum contrato pode contrariar a lei e a lei permite o direito ao home care. Então esse é o ponto relevante. Qualquer operadora que cubra internação, se eu tenho direito de ser internado no hospital e o médico mandou substituir a internação lá por home care, eu tenho essa possibilidade. Ou seja, tanto a Sueli quanto a gente, se quiser uma lista completa do que nós temos direito, nós não teremos essa lista. Não vai ter. Porque a operadora ela vai minimizar esses itens. Sempre. Ela sempre vai tentar te dizer o seguinte, não está na regra da ANS, ela vai ignorar muitas vezes, até decisão do Supremo Tribunal Federal recente. Não está na regra da ANS, não está na lei, mas na verdade está muitas vezes sim dentro da lei. Tá? É que a lei é interpretativa. O que a justiça tem entendido? Sueli, tem direito de internação? Tem. Então tem que ter direito ao home care. Normal. Se o médico quer, assim será. Assim será. Próxima pergunta da Amanda Bettina. O corretor me orientou a abrir um CNPJ para contratar um plano de saúde. Isso não configura fraude? É uma ótima pergunta, Amanda. Por quê? Porque assim, o corretor, no final de contas, ele está indicando para você, muitas vezes, o único caminho que existe para você contratar um plano de saúde. É fraude? Não, não é. Se você está abrindo um CNPJ verdadeiro, no endereço verdadeiro, para ter plano de saúde, fraude não é, ok? Acontece que as operadoras agora, como elas retiraram do mercado o plano individual e familiar, elas ficam te incentivando a contratar um plano via uma empresa. Elas querem que você abra. Porque o que está por trás dessa jogada? Basicamente duas coisas. Primeiro, seus reajustes no plano empresarial vão ser muito maiores. E a segunda coisa, ilegalmente, está errado, mas as operadoras entendem que elas podem encerrar esse contrato a hora que elas quiserem. Gente, então eu como pessoa física não consigo hoje entrar num plano de saúde se eu não estiver em uma empresa ou não tiver uma empresa aberta? Eles entendem, agora só querem vender plano individual e familiar. Então eles falam assim, você quer? Então vai lá, abre uma empresa e eu te vendo um plano de saúde. A outra opção, que é a pior das opções ao meu sentir, seria uma opção de você falar assim, ah, eu sou jornalista e, por exemplo, o sindicato dos jornalistas tem um plano de saúde e eu vou entrar por lá. Esse é, via de regra, o pior dos contratos. Por quê? Porque ele sofre o maior dos aumentos anualmente. Basicamente, para a gente pensar o seguinte, muitas vezes, essas entidades de classe estão recebendo também uma comissão. Então, assim, a operadora fica com 70% da sua mensalidade, a administradora com uns 25% e a sua entidade de classe mais uns 5%. Quando você tem que pagar muito pedágio ao longo do caminho, o reajuste tende a ser maior para contemplar todo mundo. Como saber se o reajuste que eu sofri é abusivo? Quanto que a operadora pode aumentar no meu contrato? É uma pergunta maravilhosa sua, porque a gente tem que pensar o seguinte, o grande termômetro do setor é o reajuste da ANS. A ANS, todo santo ano, arbitra um percentual. Vamos pensar quanto foi em 2024? 6,91%. Em 2025, 6,06%. Então, se quem está em casa sofreu um reajuste acima disso, já acende um alerta. Opa,
pera lá, porque a gente tem que pensar, se a ANS, para equilibrar o setor, falou que 6,06% em 2025 é um reajuste ótimo para que eu mantenha o equilíbrio, a lucratividade, para que eu mantenha a incorporação de tecnologia, por que as operadoras aumentam 18, 19 e 20? Ah, porque elas alegam que tem uma sinistralidade. Opa, tem que provar a sinistralidade, tem que provar o que está falando, porque se não provar, o que a Justiça costuma fazer? Rever esses reajustes, determinando aqui uma diminuição na mensalidade e até a recuperação de valores que pagou a mais. Isso acontece. Então, aquela história que as operadoras colocam um reajuste muito alto em algumas fases da vida são ilegais se isso for acima do valor da ANS? Primeira grande questão é, esses reajustes por faixa etária, eles até podem ser lícitos desde que, primeiro, previstos em contrato. Segundo, o reajuste tem que ser moderado. Ele não pode ser um reajuste que faça com que a pessoa deixe o contrato de plano de saúde. Pamela, tem operadora no mercado aplicando 140% de reajuste porque uma pessoa completou 59 anos. Eu entendo a necessidade de você falar, não, eu vou precisar ter algum reajuste porque é a sua última faixa, mas 140%, 120% como a operadora está aplicando, isso tem sido ilegal. Agora, o termômetro do reajuste anual é o índice da ANS. Se o seu plano anualmente, em 2025, subiu mais de 6%, e se no ano passado subiu mais de 7%, vamos dizer assim, porque foi 6,91%, acende um alerta. Acima de 59 anos, entramos na última faixa. Última faixa. Você recomenda para quem está nessa faixa um plano específico para essa idade? Porque nós temos os planos para a melhor idade. Eles são válidos? Eles são mais interessantes do que outros planos? Eu costumo dizer sempre o seguinte, sempre que for possível, a pessoa deve contratar um plano individual e familiar. Porque esses planos de saúde, você acaba não dependendo da revisão da justiça de rever o teu percentual de reajuste. Sempre que for possível, contrate individual e familiar. Ainda que pareça muito mais caro no começo. Esses dias até uma pessoa me perguntou assim, mas um plano individual é 25% mais caro do que o empresarial. E eu disse, tá bom, mas em quanto tempo você vai conseguir fazer com que esse plano individual se torne mais barato? Porque vamos fazer a conta, se o empresarial sobe 20 e o individual sobe 6, em 2, 3 anos, as coisas já, as linhas já se cruzaram. Então é interessante sempre isso. Não é uma questão de nem dizer assim, um plano para idoso, um plano tal. Para mim o grande ponto é, sempre que possível, um plano individual. Elton, não tem mais, você sabe disso. São Paulo, por exemplo, basicamente quem vende plano individual são 2 ou 3 operadoras. Nesse caso, se você não confia nelas, eu sugiro que você faça então um plano empresarial, de fato por um CNPJ. Mas a Justiça tem dito até o seguinte, Pamela, ela tem falado assim, não, a operadora está vendendo agora plano empresarial para 2 vidas, para 3 vidas. Será que isso é de fato um plano empresarial? Parece fraude. Parece fraude, né? Mas a fraude nesse caso, a Justiça tem dito, é da operadora, porque ela deveria estar te vendendo um plano de saúde o quê? Individual ou familiar. Sua família não é uma empresa para que você tenha um plano de saúde empresarial. E nessa hora, o que pode fazer a Justiça? Equiparar os contratos de planos de saúde, dizendo basicamente o seguinte, eu vou equiparar, por exemplo, a Pamela e a família dela a um plano de saúde familiar. Isso pode permitir diminuição da mensalidade, recuperação de valores que pagou a mais e até muitas vezes que os próximos e futuros reajustes sejam também o índice ANS, que é o mais baixo do mercado. Não paguei a mensalidade. A operadora pode cancelar meu plano? Pode, desde que ela tenha te notificado e que você tenha no mínimo 2 mensalidades em aberto. Então ela tem que, primeiro, 2 mensalidades em aberto é o mínimo e segundo, ela tem que ter notificado e dito para você, olha, se você não pagar a mensalidade nos próximos 10 dias, eu irei encerrar o seu contrato. Se ela não fizer isso, não pode. Uma mensalidade só, não pode encerrar. Não notificou você para te avisar, não pode encerrar. Contratei um plano de saúde que tem determinado hospital ou determinado serviço. De repente não tem mais esse hospital. Isso é autorizado ou não? Não. Essa pergunta é maravilhosa porque isso acontece bastante com as pessoas. O que as pessoas estão sofrendo agora? Descredenciamentos em massa dos hospitais. Grandes empresas estão brigando pela liderança do mercado e, consequentemente, umas descredenciando hospitais ou laboratórios ligados às outras empresas, tá? Isso é ilegal. Eu posso retirar um credenciado? Até posso, desde que eu coloque no lugar um outro similar substituto. Eu retirei em São Paulo um hospital especializado em câncer. Então eu tenho que dar para essa pessoa um outro grande hospital especializado em câncer. Eu não posso dizer para essa pessoa o seguinte, mas ainda tem na sua rede um hospital que você pode usar, porque eu não estou substituindo por um novo. Aqui está o erro da operadora.
ela não está colocando um novo. Tinha eu 6 hospitais, a operadora tirou 2, fico eu com 4. Ah, mas ainda tem opção. Sim, mas quando eu contratei para ter 6. E aí o que eu faço se isso acontecer? Então, nessa hora, primeiro, reclama na ANS. Primeira grande questão, dizendo lá, é seu direito. Olha, não fui notificado previamente, não substituiu adequadamente, porque é o papel da ANS fazer essa fiscalização. Agora, depois disso, se não resolveu, aí tem que procurar ajuda jurídica de fato para poder fazer uma análise do caso e entender. Será que dá para exigir de volta? Hoje mesmo uma pessoa falou para mim que estava no meio de um tratamento para câncer quando o hospital saiu da rede dela. Isso é um absurdo, gente. Isso não pode acontecer. E mesmo um paciente inadimplente, se estiver no meio de um tratamento para câncer, não pode perder o seu plano, Não certo? pode perder o plano. Aliás, quem está com câncer, na verdade, tem até uma decisão da Justiça recente dizendo assim, suponha-se, por exemplo, tá, que o marido seja empregado de uma empresa e a esposa tem câncer. Se ele for demitido, por exemplo, a esposa teria o direito de pleitear ela a manutenção no contrato do plano de saúde para que ela realizasse o tratamento dela. Ou seja, quem tem câncer não pode ser excluído do contrato, salvo se fraudar o plano ou se ficar inadimplente mais de 60 dias e for notificado, tá? Então, só por justa causa. Esse nosso encontro com o Elton estará no nosso YouTube, nas redes sociais do Mulheres, para que você compartilhe, divulgue, busque informação e precisando, @Elton Fernandes Advogados. Lá você encontra mais informações. Elton Fernandes Advogados. Muito obrigada, doutor. É um prazer para mim, viu? É sempre um prazer recebê-la.